Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre investimento, mais especificamente sobre os tipos de investimento. Eu sei que você já ficou se perguntando qual o investimento ideal para você. E hoje em dia tem tanta informação, tem tanta gente falando a respeito que a gente pode ficar um pouco perdido sim. Mas calma, pode ser mais simples do que você parece. E hoje eu vou te ensinar a escolher o investimento ideal para o seu perfil. Então, já vim aqui nesse vídeo e já vamos começar com essa palavrinha, perfil. O que é o perfil do investidor? A gente tem no mercado financeiro 3 tipos padrões de perfil de investidor. O moderado, o arrojado e o conservador. Falando na ordem, né? Conservador, moderado e arrojado. O conservador é aquele perfil que não gosta muito de tomar risco. Sabe? Aquela pessoa que gosta ali de fazer o simples. Se também não precisa ganhar muito, também não quero perder muito. Ele é conservador. O moderado tá ali no meio do caminho. Ele nem quer deixar de ganhar, mas ele também não quer perder muito. Então ele assume um pouquinho de risco, mas também não assume tanto risco assim. E o arrojado é aquele cara que quer tentar arriscar coisa nova, investir em coisa diferente, comprar ação. Então ele assume mais risco. Além dos perfis, a gente tem também os objetivos. Quando a gente investe o dinheiro, a gente investe com um objetivo, né? Na verdade, a gente não investe só porque, investir é legal ou, juntar dinheiro é legal. Cada investimento que a gente tem um objetivo. Por exemplo, eu quero comprar uma casa daqui a 10 anos. Então eu vou começar a investir hoje e esse dinheiro específico que eu estou investindo tem como objetivo comprar minha casa daqui a 10 anos. Os investimentos, eles têm objetivos. E é importante que tenham objetivos. Porque quanto mais claro forem seus objetivos para aqueles investimentos, mais fácil de você se organizar e ter constância na hora de juntar dinheiro, porque você vai lembrar daquela coisa que você quer. E também fica mais fácil de você escolher o investimento ideal para aquele objetivo. Então, os objetivos, quando a gente fala em relação ao prazo, eles podem ser de curto, de médio e de longo prazo. Por exemplo, um investimento de curto prazo, reserva de emergência, que vai demandar um investimento de curto prazo. Um objetivo de médio prazo, alguma coisa, uma viagem que eu vou fazer daqui a 3 anos, médio prazo. Um objetivo de longo prazo, comprar uma casa daqui a 10 anos, por exemplo. Além do perfil, a gente tem que entender também o objetivo daquele investimento. Um outro ponto importante é a nossa pirâmide do investimento, que é risco, liquidez e retorno. Você já deve ter ouvido falar disso, não necessariamente com essas palavras. Mas o que isso significa? A liquidez está ligada a isso que eu falei dos prazos. A liquidez é quando você vai poder resgatar, ou seja, pegar de volta aquele dinheiro que você investiu. Isso é a liquidez. O risco é a volatilidade que um ativo, né, que um investimento pode ter. Ele pode ter tanto um risco negativo quanto um risco positivo. Ele pode cair muito o preço, ele pode ter uma valorização muito alta. E o retorno, a rentabilidade, está ligada a essa valorização. A rentabilidade é o que você vai ganhar depois, ou perder, né? Você pode perder também, depois que o ativo foi investido. Então, a gente tem que ficar de olho nessas coisinhas. E agora, eu vou explicar um pouquinho mais sobre, na prática, sobre os tipos de investimento, alguns deles. Então, começando com a renda fixa. A renda fixa é um tipo de investimento um pouco mais conservador. E nesse investimento, o investidor ele sabe quanto ele vai receber no final do período do investimento. Então, por exemplo, se for um CDB com 100% do CDI, ele sabe que no momento que ele for resgatar o dinheiro, ele vai receber 100% do CDI. O mesmo não ocorre com uma ação, que a ação, na hora que você compra, daqui a X anos, você não sabe quanto que a ação vai estar valendo. Você tem uma expectativa que ela suba ou que ela desça, ou depende da estratégia que você está fazendo. Mas você não sabe efetivamente quanto ela vai estar valendo, entendeu? Então a renda fixa, ela é chamada assim de fixa porque você conhece o resultado que ela vai te trazer. Agora alguns exemplos de renda fixa.
a gente tem os títulos privados, LCI, LCA, CDBs, e eu sei que parece assim, uma sopa de letrinhas. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, curte esse vídeo e me conta aqui nos comentários se você quer vídeo sobre essa sopa de letrinhas também, explicando LCI, LCA, ETF, FII, que é isso? Enfim, me conta aqui nos comentários. Além da renda fixa, a gente tem também os fundos de investimento. Os fundos de investimento é como se fosse um grande condomínio, sabe? Que lá nesse condomínio tem uma pessoa, como se fosse um prédio, né? Na verdade, vou falar dessa forma. E no prédio tem o síndico do prédio, né? Ele que organiza tudo dentro do prédio. Um fundo de investimento é mais ou menos a mesma coisa. É um lugar que as pessoas todas colocam o dinheiro. Ah, então você dá o dinheiro para outra pessoa? Não. Você compra uma cota daquele fundo, você adquire uma cota daquele fundo. E aí você passa a fazer parte do fundo. E esse fundo ele vai ter um gestor especializado que vai gerir o dinheiro de todo mundo que está ali junto naquele fundo. Então, esse é o fundo de investimentos. E o fundo de investimentos, ele pode ser de ações, ele pode ser de renda fixa, ele pode ser diversas coisas. Existem vários tipos de fundo de investimento. Ele é ideal para aquela pessoa que quer diversificar a carteira, mas que não tem tanto conhecimento assim sobre fundo de investimento. Então, ela investe num fundo que tem um gestor especializado para cuidar desse dinheiro para ela. Além do fundo de investimento, a gente tem também a renda variável. A renda variável são as ações. É aquele investimento que a gente não sabe quanto que ele vai render. A gente não sabe se vai ser 100% do CDI, se vai ser IPCA mais não sei quantos. A gente não sabe quanto que ele vai render. Ele pode crescer muito e pode diminuir muito. Outros exemplos, além da ação, são os ETFs, os fundos imobiliários, não sei se vocês já ouviram falar, são exemplos também de renda variável. Ele é interessante para quem busca mais rentabilidade, mas você também tem que aceitar um pouco mais de oscilação, um pouco mais de volatilidade, porque, como eu falei, como não é conhecido o quanto você vai receber no final, ela pode ir subindo e caindo, né? Outro grupo de investimentos que a gente pode falar são os criptoativos, que estão muito na moda hoje em dia, tipo o Bitcoin, por exemplo, e o Ethereum e outras moedas também. Os criptoativos são investimentos mais arrojados, você também precisa ter mais, você precisa aceitar mais risco, mais exposição a risco, porque você pode ganhar muito dinheiro, mas você pode perder muito dinheiro também. Então, tudo depende do mercado. E aí, gente, um ponto importante. É importante que a gente esteja sempre estudando, porque para cada um desses tipos existem estratégias, existem formas da gente avaliar o ativo para saber se ele é ideal ou não, além de avaliar dentro dos nossos objetivos, porque um investimento, por exemplo, em renda fixa, com as características XPTO, podem ser ideais para uma reserva de emergência, mas podem ser não ideais para comprar uma casa, por exemplo. Podem ter opções melhores. Então, na hora de investir, é importante fazer essa avaliação. É como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Você vai montando as pecinhas assim, até você chegar no melhor tipo de investimento para aquele objetivo, dentro daquele cenário, dentro daquele mercado. Fazendo um exemplo prático, né? Que eu falei aqui no vídeo algumas vezes. A reserva de emergência. A reserva de emergência, qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é ser usada quando tiver uma emergência. Então, por exemplo, eu tenho a minha reserva. Aí o pneu do meu carro fura. Eu vou usar o dinheiro que está na reserva para consertar o pneu do carro, porque eu não posso ficar sem o carro. Eu preciso do carro para trabalhar. Entendeu? Então, para isso serve a reserva de emergência. E se o pneu do carro furar, eu sei quando o pneu do carro vai furar? Eu não sei quando o pneu vai furar. Ele pode acontecer em qualquer momento. Então, qual que é a característica da reserva? O dinheiro da reserva de emergência, ele precisa estar investido em um título que tenha liquidez, ou seja, que você pode tirar o dinheiro a qualquer momento, que seja de curto prazo, né? Que tenha liquidez, eu posso tirar a qualquer momento e que você não tenha perda significante do ganho. Então, vou dar um exemplo. A ação, você pode vender a ação em qualquer momento. Mas e se o mercado estiver na baixa? Você vai perder dinheiro, concorda? Então, exatamente isso. A sua reserva tem que estar num ativo que tenha liquidez e que tenha baixo risco
de mercado. Esse foi um exemplo prático e tudo isso a gente tem que analisar e levar em consideração na hora de escolher os nossos investimentos. Mas lembrando que antes de você começar a investir, você tem que se planejar financeiramente para começar a conseguir juntar dinheiro, começar a entender as suas metas financeiras e aí você começa a investir. Não vai pegar dinheiro emprestado para começar a investir porque tá na moda, porque tá isso, porque tá aquilo. Pelo amor de Deus, combinado? Então eu te vejo no próximo vídeo e tô esperando aqui seu comentário sobre a sopa de letrinhas, tá bom? Tchau, tchau!